Romanos capítulo 12 e versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Digam amém. Amém. Nos diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Obrigado por poder se sentar em nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós poderíamos pregar de muitas formas, como eu sempre digo, de forma pentecostal, de uma forma mais carismática, enfim. Nós gostaríamos de falar a palavra de Deus nesta noite de uma forma talvez um tanto quanto mais palestrante. E nesta noite eu quero falar sobre o tema mente renovada para uma vida transformada. Amém? A palavra de Deus nos fala que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. No entanto, eu creio que é muito cômodo para nós cristãos, e talvez esse seja um grande, uma grande talvez questão levantada pelos ateus, é que é muito cômodo para nós cristãos crer na ideia de um Deus que tem que construir aquilo que eu destruo, de um Deus que tem que resolver os problemas que eu crio com as minhas mãos. É muito cômodo e confortável para nós cristãos crer na ideia de um Deus que tem que resolver todas as mazelas que nós criamos com os nossos caprichos. De certa forma, isso traz para nós um alívio, traz um comodismo, um conformismo. Por quê? Porque eu transfiro para Deus a responsabilidade que pertence a mim. É muito cômodo crer nessa ideia, tirando o peso da responsabilidade de cima dos meus ombros e transferindo para a pessoa de Deus. É muito cômodo crer nessa ideia. Creio que se Michelangelo estivesse aqui em nossos dias de hoje e pedíssemos para Michelangelo retratar essa ideia em uma de suas pinturas, em uma de seus quadros, talvez Michelangelo pintaria um quadro mais ou menos assim: nós humanos sentados em cadeiras, com os nossos braços cruzados, observando toda a destruição que nós causamos antes de sentar ali. E ao mesmo tempo que estamos sentados de braços cruzados, observando a destruição que causamos pelos nossos caprichos, estaríamos observando aquele a quem nós chamamos de Deus Todo-Poderoso, na condição de servo, tendo que pagar um preço que eu não quis pagar. Não sendo aqui dramático, mas enfático, observando Deus na condição de servo, todo ensanguentado, pagando um preço, enquanto eu estou sentado na minha cadeira, observando a destruição que eu causei. Amém? Então, de certa forma, esta ideia, ela gera um conflito muito grande. Aleluia! Porque se este quadro fosse levado a uma exposição, a uma galeria, talvez os grandes críticos argumentariam a seguinte questão: quem é Deus retratado nesta pintura de Michelangelo? Seríamos nós deuses humanos? Sentados em nossas cadeiras, com os braços cruzados, observando a nossa destruição pelos nossos caprichos, pela nossa irresponsabilidade? Sentados no nosso conformismo, no nosso comodismo, esperando que alguém pague o preço que eu não quero pagar? Olhando e observando Cristo ensanguentado, pagando um preço pela minha irresponsabilidade. E isso gera um conflito muito grande entre ateísmo e cristianismo. Por quê? Porque crer em Deus jamais deveria servir como justificativa para a minha irresponsabilidade. Crer em Deus jamais deveria servir como desculpa para mim não ascender como pessoa, para mim não melhorar em caráter. Crer em Deus jamais deveria servir como desculpa para mim continuar numa vida de pecado e de erro, acreditando que Ele vai me salvar e absolver-me todas as vezes. Então isso gera um conflito muito grande.
Porque a palavra de Deus, ela vai enfatizar categoricamente que devemos buscar ser transformados. Que nós devemos buscar essa transformação de vida. E a palavra transformar, etimologicamente no latim, significa mudar, significa deixar de ser quem eu sou, significa dizer metamorfose, uma mudança de estado para outro. No grego significa metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter. Então somos instigados pela palavra a buscar uma transformação. Glória a Deus. E aí nós entramos numa outra questão que nos leva a uma interrogação. Por que uma vida transformada, seja ela geograficamente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, por que a transformação de uma vida só é possível mediante a condição da renovação da minha mente? Por quê? Se os irmãos lembrarem da história da nação de Israel, nós vamos ver que a nação de Israel estava escravizada no Egito, presa, vivendo sob o jugo da escravidão, e Deus envia um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. Moisés vai no Egito, liberta o povo da escravidão e leva para uma terra prometida. Mas entre a escravidão e a terra prometida havia um caminho, um processo a ser traçado. E no meio do deserto, Moisés deixa o povo em determinado lugar, sobe ao monte, vai ter um momento com Deus de 40 dias e 40 noites. E bastou 40 dias e 40 noites sem o seu líder, sem o seu mestre, sem a sua liderança. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram do seu líder, se esqueceram dos milagres, das maravilhas de Deus e voltaram às velhas práticas. Deus então vem a Moisés e diz: Moisés, desce depressa, porque o povo voltou às velhas práticas, aos velhos hábitos. O que Deus praticamente estava dizendo para Moisés é que o povo, ainda que livre fisicamente, aquele povo estava aprisionado mentalmente. O povo estava livre fisicamente falando, mas estavam atados e amarrados em suas mentes. Então eles estavam presos em suas mentes. Mahatma Gandhi, um grande advogado, político, ativista indiano, hoje já morto, ele dizia que prisões não são grades e que liberdade nem tampouco é a rua, porque há homens presos na rua e livres na prisão, porque liberdade é um estado de consciência. Amém? Einstein, um grande físico alemão, ele vai dizer que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas ele dizia: quanto ao universo, eu tenho lá as minhas dúvidas. E isso é muito forte. Oscar Wilde vai dizer que até os olhos são inúteis quando uma mente é cega. Cientificamente falando, nós somos o único tipo de animal, e falo isso de forma científica, somos o único tipo de animal que come sem ter fome e que faz sexo sem estar no cio. De forma que, humanamente falando agora, nós temos uma enorme potencialidade para o mal e uma enorme potencialidade também para o bem. De sorte que a mente humana tem sido objeto de estudo da ciência, tanto da psicanálise, da psicologia, da filosofia. E diga-se que, teologicamente falando, até Deus está envolvido nesse processo da mente humana. Diga-se de passagem que muito desse mistério foi ensinado e resolvido no desenho do Scooby-Doo, aonde no final das contas os fantasmas e os monstros sempre são humanos. No final de tudo, os fantasmas e os monstros sempre são humanos. Onde mentes maquinam o mal, onde mentes tramam, maquinam, criam o mal e executam o mal. Mentes desprovidas de ética, mentes desprovidas de valores,
mentes desprovidas de moral, de ensinos verdadeiros, de bons costumes, mentes vazias de tudo e ao mesmo tempo cheias de nada. Glória a Deus. Amém? Amém. Dá um forte aplauso para Jesus. Mentes que são capazes de sabotar a si mesmas. Mentes que são capazes de sabotar aos sonhos dos outros. Mentes que são capazes de destruir os castelos que as pessoas criam fantasiosamente em suas vidas. Porque são mentes desprovidas de ética. E se achamos que nós não precisamos então ser transformados, talvez seja porque nós nunca nos observamos diante de um espelho. Talvez seja porque nós nunca olhamos para nós, mas sempre para os outros. Então nós necessitamos de uma mudança. Mas é muito cômodo, como eu disse, crer na ideia de um Deus que tem que pagar o preço que eu não quero pagar. É muito cômodo transferir para Deus a responsabilidade que eu não quero fazer. É muito cômodo colocar sobre os ombros de Deus a restauração do meu casamento que eu destruí. É muito cômodo transferir para os ombros de Deus a minha falta de caráter e os problemas que eu criei com os meus caprichos, com a minha irresponsabilidade. É muito cômodo transferir para Deus um pedido de perdão e a falta de vergonha na cara que eu tive de não aprontar para alguém que dizia amar. Essa ideia, ela tira de sobre nós o peso da responsabilidade. E eu nunca vi tanta ensino irresponsável como na época atual. Verdade. Aonde se ensina que tudo depende de Deus e que nada depende de nós humanos. Nós ouvimos mensagens que falam: Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai transformar, Deus vai mudar a tua história. E nós cruzamos os nossos braços, vamos para a nossa casa, sentamos na cadeira, dormimos de qualquer jeito, porque transferimos a nossa responsabilidade para Ele. Glória a Deus. É muito fácil esperar que Ele conserte o meu casamento, que eu não estou disposto a ser gentil e gracioso com o meu cônjuge. É muito cômodo acreditar que Ele vai resgatar o filho das drogas quando eu nunca me importei, nunca dei valor ou atenção devida a Ele. Nós vivemos numa época onde se prega totalmente uma vida irresponsável, porque é confortável crer que Deus vai realizar. E se o problema piorar, eu posso aplicar a regra adâmica, aonde o culpado não sou eu. E se no final das contas alguém tiver que pagar a conta, que também não seja eu. Adão, o que é isto que fizeste? Senhor, foi a mulher. Mulher, o que é isto que fizeste? Senhor, foi a serpente. Serpente, o que é isto que fizeste? Senhor, o Senhor errou quando lá no céu permitiste a rebelião e não impediste nada. No final das contas, a responsabilidade está sobre Deus e é Ele que tem que pagar. E essa tem sido a mensagem muitas das vezes que a igreja tem pregado. A falta de responsabilidade, ou a responsabilidade sendo transferida para Deus. Quando a Bíblia vai dizer: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você consegue parar um momento e pensar nas coisas que tem que mudar na sua vida? Tudo que existe primeiro passou pela mente. Uma cadeira que está criada foi criada por alguém. A luz que existe foi criada por alguém. Esta igreja só está aqui porque foi criada por alguém. Tudo passa pela mente. Mas o que é a mente? A mente é um estado de consciência e de subconsciência que possibilita a expressão humana. E como tal, toda mente possui padrões, que são regras.
E essas regras são frutos de informações obtidas desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte. E nós coletamos essas informações, assimilamos, processamos e guardamos em nosso subconsciente de forma codificada. E diante de gatilhos mentais ou circunstanciais da vida, nós vamos agir e reagir motivados e movidos por estes padrões. Que padrões são esses? Padrões cognitivos, que dizem respeito à memória, como eu raciocínio, como eu tenho noção de percepção do mundo que me cerca, como eu assimilo a informação, como eu aguardo e como eu a utilizo, é um padrão cognitivo. Poderia citar aqui Jesus na cruz, no meio de dois salteadores. Os dois receberam a mesma informação. Ele é Cristo, o Rei dos Judeus, o Messias prometido. Um diz, mas se tu é Cristo, no seu processo, no seu padrão, ele diz, se tu é Cristo, tu desce da cruz e salva-te a ti e a nós também. O outro diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Agora Senhor, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Então o padrão cognitivo de cada um varia de como essa pessoa assimilou uma informação. Mas nós também temos um padrão comportamental, que é um hábito, que é um padrão repetitivo dos padrões cognitivos. Ou seja, um padrão comportamental nada mais é do que uma exteriorização de crenças internas. Como eu vou agir na minha vida diante de um problema tem a ver com como eu padronizei aquela informação que eu assimilei na minha vida. Haja vista que o mesmo problema na vida de alguém, ela age positivamente, na vida de outro ela age negativamente. Por quê? Porque ela assimilou a informação, um de forma positiva e o outro de forma negativa. Então existe um padrão comportamental que difere uma pessoa de outra. Mas não bastando isso, nós também temos um padrão ancestral. Ou seja, nós temos em nós eco da nossa ancestralidade, que vem do nosso pai, da nossa mãe, que vem dos nossos avós, que vem dos nossos bisavós. Não deixa de ser uma herança, algumas delas positivas, mas grande parte delas, e maioria, negativas. É uma cadeia genética, um DNA que está codificado em nós. Imagine você que quem eu sou nada mais é do que a junção de um esperma masculino e de um óvulo feminino. E a junção disso gera em mim uma cadeia genética, uma teia genética, um DNA. E eu trago característica referente aos meus ancestrais. De sorte e de forma que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. É você mesmo. Que tende a repetir os velhos hábitos. Que tende a continuar com atitudes inadequadas. Talvez você sempre reagiu de uma forma, nunca funcionou. Mas você tende a continuar daquele jeito porque você acredita que funciona. De sorte que somos os nossos maiores inimigos. Precisamos entender que nós nunca nascemos prontos. A vida é um processo. E por conta disso eu vou enfrentar desafios. Eu vou enfrentar dilemas. Eu vou enfrentar problemas. De escolhas entre o bem, entre o mal. Entre a luz e as trevas. Entre o certo e o errado. Então eu tenho um conflito. Mas eticamente só existe uma escolha certa. Só existe uma escolha certa. Aristóteles vai dizer que a maior herança que os pais podem doar aos seus filhos chama-se vergonha na cara. Parece forte? É forte. A maior herança que um pai pode gerar ou doar aos seus filhos chama-se vergonha na cara. Ravi Shankar, um outro homem indiano, ele vai dizer que ética, que valores, é honrar
o período do meu nascimento até a minha morte. De sorte que a regra básica é: aquilo que eu não quero que façam para mim, que eu não faça para os outros. Aquilo que eu não quero para mim, não faça para a esposa. Aquilo que a mulher não quer para ela, não faça para o esposo. É forte, é forte. Porque Deus nunca me chamou para pregar uma mensagem que vai iludir teu ego. Eu gosto de entrar lá dentro e mostrar quem somos de verdade. Porque é a palavra quem purifica e é a palavra quem transforma. Nós precisamos conhecer isso. Olha, um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aristóteles ainda diz que ética, que valores, você tem ou adquire porque alguém ensina. De sorte que todas as crianças nascem aéticas, todas as crianças nascem imorais. E com o passar do tempo elas adquirem ética, valores morais. Diga-se de passagem que algumas melhoram na fase adulta, mas nem todas. Muitos continuam ainda adultos sem ética nenhuma. E muitos se escondem atrás de uma religião. Verdade. Atrás de uma vida religiosa. Provérbios 22:6, sábio Salomão vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar. De sorte que Salomão está dizendo que educação é uma necessidade, mas o método chama-se ensino. Ensinar a verdade, ensinar valores, ensinar princípios, de forma que, por ser um cristão e conhecer a verdade, eu sou obrigado a confrontar pessoas. Eu sou obrigado a me confrontar, a ensinar pessoas dizendo que elas não podem tudo, que existe na vida limites, que existe na vida regras e que elas devem ser respeitadas, porque o Evangelho é ofensivo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Talvez o maior fracasso da sociedade hoje seja a falta de educação, movida pela falta de ensino, que por sua vez tem produzido, desde o tempo antigo, na era atual, adultos imbecilizados, crianças mimadas. E diga-se de passagem que muitos dos adultos imbecis são crianças mimadas que nunca ouviram não de um pai e de uma mãe, que não sabem resolver o problema porque nunca foram confrontados pela verdade. E sabe quem paga a conta? É o esposo. Sabe quem paga a conta? É a esposa. Sabe quem paga a conta? São os pais, são os filhos, com a falta de coragem de impor limites, de saber que amar não é mimar, de saber que existem valores éticos e que são necessários que existam limites. Então a sociedade tem produzido adultos imbecilizados, crianças mimadas, com falta de ética, com falta de moral. Entre o certo e o errado, a gente vê constantemente pessoas que até cristãs são e escolhem o errado. E às vezes o demônio é o culpado. Eu já nem sei se o demônio usa a pessoa ou se a pessoa usa o demônio. Pela falta de ética, pela falta de caráter. Será que vale um forte aplauso para o Senhor Jesus? Um grande homem sábio, certa feita, ele chegou para o seu filho e ele disse: filho, quando você fizer 12 anos, você me lembra que eu preciso te ensinar o segredo da vida. Os anos se passaram, quando aquela criança completa 12 anos, ela acorda seu pai pela madrugada e diz: papai, eu fiz 12 anos à meia-noite, agora eu quero que o senhor me ensine o segredo da vida. E ele diz: mas já? Sim, pai, eu esperei 12 anos para descobrir o segredo da vida. Deus vivo. Aquele pai levanta, lava o rosto, pega o seu filho, leva para uma sala, o coloca sentado, olha nos seus olhos e diz para ele: o segredo da vida é que vaca não dá leite.
Eu disse, como assim? Vaca não dá leite. Você tira leite da vaca. Esse é o segredo da vida. Você vai ter que levantar às 5 da manhã. Você vai ter que correr atrás da vaca. Você vai ter que amarrar a vaca. Você vai ter que colocá-la no curral. Você vai ter que esquentar a água, lavar o seu ubre. E você vai ter que tirar o leite da vaca, porque ela não vai te dar o leite. Sabe o que ele estava dizendo? Que responsabilidade é entender que tudo passa por nós e que tudo depende de nós. A política depende da igreja. A política depende de nós. A família depende de nós. O esposo depende da esposa. A esposa depende do esposo. Os filhos dependem do pai. A mudança que você tanto quer depende de você. A restauração que você quer depende de você. A responsabilidade passa por nós e depende de nós. Amém? Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus. Não vos conformeis. Os conformados, eles aguardam que o leite chegue. Os conformados aguardam que as coisas caiam do céu. Os conformados esperam que o filho solte as drogas por conta. Os conformados aguardam que a mulher se torne uma boa pessoa. Os conformados aguardam que o homem ou que o marido se torne uma boa pessoa. Mas aqueles que entendem que responsabilidade passa por nós e dependem de nós, se agarram, lutam, se esforçam e fazem o milagre acontecer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Feche os seus olhos por um momento, adore o nome dele. Diga para ele, eu quero ser transformado nesta noite, eu quero um renovo da minha mente. Aleluia, adore o Senhor. Adore o Senhor. Oh, aleluia, adore. Diga para o Senhor, me quebra nesta noite, mas eu quero ser um vaso novo. Diga para o Senhor, me quebra nesta noite, mas faz de mim uma criatura nova, eu quero buscar esse novo nascimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Freud vai dizer qual é a vossa responsabilidade diante do quadro que tu está vivendo. Qual é a tua parcela de culpa diante do estado que você está. Qual é a tua parcela de culpa diante da necessidade que você está vivenciando. Aquilo que você tanto reclama, qual é a tua parcela de culpa neste processo. Talvez tenha sido a falta de responsabilidade. Talvez tenha sido a falta de ética, a falta de valores. Adore o nome do Senhor, porque a palavra é forte. Te coloca de pé. Te coloca de pé, adore. Transformai-nos pela renovação da vossa mente. Um renovo só pode acontecer se houver poda. Um renovo só pode acontecer se houver nutrição. Um renovo só pode acontecer se houver fotossíntese. E nós, para sermos transformados, precisamos podar os maus hábitos, pois precisamos podar as velhas atitudes e precisamos ser nutridos por Deus, nutridos pela palavra de Deus. Se nós queremos ser renovados, nós precisamos buscar essa transformação, essa fotossíntese. Nós precisamos estar ligados a Ele para que aconteça essa renovação, de sorte que o processo da renovação gera frutos, frutos de alegria, frutos de união, frutos de harmonia, frutos de milagre. Então feche os teus olhos nesta noite e diga para Deus: Senhor, eu quero estar no processo da renovação. Diga para Deus: Senhor, muda a minha história. Mas diga para Ele: Senhor, eu vou buscar ser transformado pela Tua palavra. Adore o nome dele. Hoje é noite de libertação e de renovo. Não seja livre no físico e preso na mente. Liberte-se dos maus hábitos. Liberte-se da velha natureza adâmica pecaminosa. Liberte-se da ignorância, da ira. Mas seja transformado e renovado numa nova criatura nessa noite para a glória de Deus. Você que quer oração, você que quer um renovo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Os pastores vão estar orando por você.
isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E continue adorando o nome do Senhor. Diga: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro estava preso na prisão e a igreja fazia uma continuação por ele a Deus. O anjo vai lá e abre as portas. Pedro vai seguindo o anjo e ele sai daquela prisão. Nesta noite o anjo de Deus está aqui para arrancar cadeias, para destruir sofismas, para anular todas as artimanhas de Satanás. Deus está aqui, o anjo de Deus está neste lugar. E nesta noite cadeias vão cair. Nesta noite milagres vão acontecer. Nesta noite você vai deixar de ser quem era, porque você vai experimentar o retorno de Deus sobre a tua vida. Portanto, abre a tua boca e comece a adorar. Adore, sai do chão e comece a falar com Deus essa noite. Adore. Diga: Senhor, eu quero ver tudo. Deixa o Espírito Santo impregnar em você. Deixa o seu ganhar valores. Deixa o Espírito Santo impregnar em você. Te cair do céu. Seja transformada nesta noite. Deus toca Deus. Vai adorando, vai adorando. Coloca no chão essa criança, de você,